Olá, seja bem-vindo à Semana do Marketing Político, nosso segundo episódio hoje. Eu vou fazer aqui do meu front, de onde a gente configura as nossas campanhas, de onde a gente cria as nossas artes, para vocês entenderem um pouco mais aí sobre duas das grandes ferramentas aí, ou três, eu acredito que eu vou comentar sobre uma terceira também, que pode te ajudar aí nessa campanha de 2020. Às vezes você já acredita que sabe dominar o Facebook e o WhatsApp, né? Tá pensando em ser candidato ou candidata e pensa em utilizar essas duas ferramentas para estar se elegendo. Eu quero te falar um pouco mais sobre cada uma dessas duas ferramentas aí e poder te explicar aí o que você vai fazer em cada uma. Então o vídeo de hoje ele promete exatamente isso, te dar essa clareza em relação ao WhatsApp e o Facebook, a todos os recursos que a gente tem com essas duas ferramentas, tá? Eu fiz uma cola aqui, vou conversando com vocês. A primeira coisa que eu quero colocar aqui, que está nas anotações, que eu acreditei que era importante de estar compartilhando com vocês, é o seguinte: é muito interessante a gente entender que o Facebook ele é uma rede social, né? Então as pessoas estão ali se entreterem, né? Com coisas que interessam ela, estão vendo às vezes a foto do gatinho fofo, vendo algum meme, né? Vendo algum vídeo de alguma marca que ela já segue. Então elas não estão preparadas para receber conteúdo político, tá? Você tem que ter muito bem essa ciência. Então o que acontece na grande maioria? Os candidatos vão lá, enchem o Facebook de umas mensagens nada a ver, né? E acaba a pessoa até bloqueando a fanpage ali ou deixando de seguir, né? Porque o candidato não sabe como trabalhar dentro das redes sociais. Então, quero te falar um pouco como que você deve trabalhar no Facebook de maneira correta, né? Vou trazer um exemplo aqui para ti que eu acredito que vai ficar muito mais claro, mesmo você não tendo conhecimento nenhum em marketing digital. Sei lá, vamos pensar que o Facebook então é um lugar, né, que as pessoas estão ali para socializar, elas não estão ali para receber propaganda, né? Então, como que você consegue criar uma reputação ali dentro, né? Você vai estar postando coisas, mas não necessariamente apelando para pedir o voto, né? Quem sabe em alguns momentos da campanha você vai pedir esse voto, mas só para as pessoas que já são interessadas no seu conteúdo, na sua pauta, tá? É como se fosse mais ou menos uma piscina de clube. Pensa aí, a piscina de clube, você tá ali, as pessoas estão ali tranquilas, contando piadas, encontrando os amigos, né? Comentando a respeito de coisas legais para elas. Então pensa se você chega lá nessa piscina e fala: ô galera, parou aí que eu quero falar aqui, agora eu resolvi ser candidato e tal, quero pedir o voto de vocês. Logo, logo as pessoas vão começar a achar que isso está meio forçado, né? E você não vai mais ser convidado para as rodas ali no clube. Então, as redes sociais nada mais são do que isso também. Você tem que estar ali conversando o assunto que as pessoas querem falar, né? E num momento posterior àquele, depois que você está criando os relacionamentos, né, que você está criando ali a sua rede de contatos de pessoas que às vezes estão interagindo com o teu conteúdo ali nas redes sociais, é o momento de você vir chamar ela para uma ação que seria o voto, tá? Então é muito interessante você entender isso. Facebook e Instagram é relacionamento, construa relacionamento, marque aquele seu amigo, fale às vezes de um tema que está em atualidade, aí que está todo mundo se posicionando, mostre a empatia que você tem com os seus eleitores nos determinados assuntos que você vai estar definindo aí na sua campanha, né? Isso é muito interessante porque como que você tem que fazer para fazer essa triagem de conteúdo? Vamos lá. Pensa que você tem, às vezes, os agricultores, os servidores públicos, você tem os jovens, né? Você tem o público idoso, você tem o público da saúde. Todos esses públicos, eles não se comunicam. Então não adianta tu falar, por exemplo, sobre uma coisa relacionada para a agricultura para o público que é idoso, que está preocupado em melhorias para essa categoria de pessoas, né? Às vezes falar, por exemplo, de habitação para o público que é jovem. O cara não está nem aí, o cara às vezes está muito mais ligado em cultura. Então como que você tem que fazer? Separar por zonas de conteúdos, né, dentro da sua campanha. Isso aí uma agência de publicidade pode te ajudar e se comunicar com elas ali de uma maneira que realmente você vai estar falando o que elas querem saber, o assunto que está em alta para aquele segmento ali. Então, se são jovens, você vai vir e falar: olha, cara, aqui
a gente está com um projeto aqui para vocês, jovens, poderem ter muito mais cultura aqui na nossa cidade, terem muito mais acesso à educação, a faculdades, né, a empregos, que são as pautas que os jovens geralmente estão interessados, né? Então não adianta você falar, por exemplo, uma coisa de um segmento para o outro, sabe? Que isso aí você vai estar perdendo tempo e não vai conseguir ser eficiente. É aí que o Facebook entra, porque o Facebook ele pode fazer todo esse georreferenciamento aí que você precisa, né? Por localidade, por dados demográficos, por renda, por idade, né? Por zonas de interesse. Então, cara, o que jovem geralmente gosta? Eu quero fazer um anúncio que eu vou falar só com os jovens da minha cidade, um exemplo. Utilizando o Facebook, de repente se você coloca lá uma zona de interesse Netflix, vamos pensar assim, todo mundo vai estar ali, né? Os jovens estão ali, curtiram páginas, né, têm o Netflix. Então, essas zonas de interesse, elas funcionam mais ou menos desse jeito. Eu quero falar com pessoas, por exemplo, interessadas em política, eu vou pesquisar lá pela zona de interesse Presidência da República, Jair Bolsonaro, né? Enfim, e aí você consegue conectar com esse público aí de uma maneira muito eficiente. E o melhor de tudo isso é o seguinte, que o Facebook, então ele vai te mostrando ali um mapeamento de o que está dando certo, né? Quais são as zonas da sua campanha que estão tendo mais interação e automaticamente você vai se guiando também por aquilo ali, né? Então o Facebook é mais ou menos isso. Eu quero te deixar claro, né, que a gente é especialista em Facebook Ads, nós somos certificados pelo Facebook e pelo Google também, que é uma outra ferramenta incrível que pode estar te ajudando aí nessa eleição, e te explicar que o Facebook Ads nada mais é do que você pagar para as pessoas verem, né? Verem o seu anúncio de campanha. Então, é muito interessante você saber que agora, pela primeira vez, ficou muito semelhante às eleições dos Estados Unidos. No Brasil, você vai poder receber doações, né? Fazer vaquinha de campanha e trabalhar também agora com anúncios de tráfego pago. Quando você paga uma determinada verba ali na sua fanpage ou no seu perfil, né, de candidatura, o que acontece? O orgânico, que seria o tráfego sem pagar, né, o tráfego que você está ganhando ele ali, aumenta muito mais. Então, se você tem às vezes um perfil no Instagram, uma fanpage, um perfil pessoal aí, chegou a hora de você começar a pensar dessa forma, que quando você investe, você também cresce sem pagar, né? Você também cresce no orgânico, que é como a gente chama aqui. Então, aproveitando que agora a gente vai ter um tempo muito maior, né? Que as eleições foram marcadas lá para o dia 15 de novembro. Então, essa pré-candidatura é muito importante que você esteja conectado dentro desses valores digitais na sua campanha, né? Fazendo esse tipo de coisa, até porque agora está muito mais barato para você anunciar. Quando estiver lá próximo da campanha, a tendência é que os candidatos estejam pagando também para utilizar aquela audiência ali do Facebook. E o que é a audiência do Facebook? São as pessoas, né, que têm Facebook que estão aí na tua localidade, seja qual a cidade você estiver nos vendo aí. Então é muito interessante você saber que você tem que sair na frente agora para construir essa sua reputação, e o Facebook e o Instagram é uma ferramenta topíssima para você fazer isso. Vou falar agora sobre o WhatsApp. Atualmente você deve usar o WhatsApp aí, né? É uma ferramenta que ela revolucionou as nossas vidas, a comunicação dinâmica. Cada dia que se passa tem, né, até possibilidades agora de pagamento, né, de envios, salas de várias pessoas conectadas ao mesmo tempo ali via WhatsApp, de videoconferência. Então é uma ferramenta incrível, mas que você tem que saber utilizar ela, tá? O que acontece? Muitas pessoas elas acabam errando comercialmente, né, ou publicitariamente, vamos dizer assim, a utilizar o WhatsApp, porque ficam mandando lá um monte de vídeo, um monte de mensagem, né, bom dia, e isso não cola, cara. Quando você tem que fazer um favor, se você é candidato, você não vai dar bom dia em grupo, porque isso aí automaticamente as pessoas já vão falar, velho, esse cara aqui tá totalmente sem pauta. E aí eu volto a te falar daquelas listas que a gente vai construir com o Facebook, né? A tua própria lista física e mesmo de apoiadores de uma determinada região, de um determinado assunto. Então você tem que utilizar o WhatsApp, não é para mandar um vídeo de 10 minutos, um texto imenso ali, né? Várias fotos, arte de campanha, que isso ninguém nem clica, porque qual que é o grande lance? Além das pessoas terem problemas com pacote de dados, né? Isso fica maçante, ninguém quer ver um vídeo de 10 minutos, ouvir um áudio de 2 minutos no WhatsApp, né? Isso elas fazem em outra ferramenta, então você tem que saber muito bem qual que é o canal e o que você está fazendo, né? De forma certa dentro de cada um desses canais. Uma dica que eu posso te dar em relação ao WhatsApp é você sempre levar
as mensagens do WhatsApp para uma outra ação. Seja, cara, veja a nossa live no YouTube, siga o nosso Instagram, e aí tem o linkzinho do Instagram lá, né? Entre no nosso site e lá dentro ter o conteúdo mais denso, tá? Então, além de você ter que falar só o que interessa, então, por exemplo, eu sou designer, eu sou empresário, cara, o meu vereador, se ele falar de coisas, por exemplo, sobre o empresariado, sobre melhorias para essa categoria, sobre tecnologia aqui para Rio Verde, eu com certeza vou ler, né, e vou interessar e vou interagir. Então você tem que ser isso, você não pode falar, né, por exemplo, para o que é o conteúdo de uma classe para outra classe, tá? É muito interessante você ter essa divisão desde antes agora, então forme com a sua equipe isso daí, para você ter muito mais eficiência, tá? E aí depois você vai controlando tudo isso daí, utilizando o WhatsApp, né, com equilíbrio. Uma dica que eu posso te dar, que seria a terceira ferramenta dessa junção inteira aí de campanha, né, que são 3 plataformas que com certeza você vai utilizar muito, é utilizar o YouTube para vídeos mais longos, né? Crie um canal no YouTube. Isso tudo é muito importante, você tá lá mostrando, com produção bem feita, né, com vinhetas bem legais, né, e contando as histórias da sua campanha pelo YouTube, porque é uma forma, né, dos interessados saberem mais sobre você. Então, como hoje você não vai estar podendo fazer tantas reuniões, falando tanto, né, devido à pandemia e tudo mais, você tem que ter um material de vídeo muito bem estruturado, quebrando todas as objeções aí e convencendo realmente o seu eleitor. O eleitor, ele quer realmente ser cativado, né, ouvir as suas histórias, né, ouvir o sentimento que você está empregando naquela campanha ali, quais as suas ideologias, né? Não adianta você ir lá também e encher o teu WhatsApp, o teu eleitor de vídeo, mandando foto de reunião todo dia, tá que o cara logo ele te bloqueia ali, nem volta mais em você. Então, para você fazer a coisa certa, é interessante que você veja esses nossos vídeos, você siga o nosso canal do Clã Digital, Semana do Marketing Político. Estamos indo para o 2º episódio hoje, serão 5 episódios e quero te convidar a conhecer a nossa página. Criamos uma fanpage aí totalmente voltada para o marketing político, onde você pode falar com a gente rapidamente. E qualquer dúvida que tu tiver, candidato ou candidata, estamos às ordens, tá? Para estar te esclarecendo aí sobre essa campanha digital, para estar te falando mais sobre as funcionalidades do Facebook Ads, do WhatsApp para sua campanha e do YouTube. Beleza? Até mais, até o próximo episódio. Muito obrigado!